Como é que vocês interpretam a recepção que o presidente Xi Jinping prepara para a delegação brasileira, chefiada por Lula, em comparação com os sinais emitidos por Joe Biden quando o presidente brasileiro visitou o Washington? Com a palavra, José Genuíno. Olha, Breno, pode ter certeza que a China, do Xi Jinping, até porque ele terminou agora para um mandato, mais um mandato na direção do partido e com resoluções do Congresso que são importantes do ponto de vista da política de modernização, de enfrentamento do desenvolvimento da revolução tecnológica, do enfrentamento da pobreza e da projeção do poder na China, eu acho que vai ser uma recepção muito significativa. E principalmente porque a visita do Lula nos Estados Unidos, ela se deu num quadro de... Não foi com essa pompa toda. Até porque o governo Biden está enfrentando uma crise. Veja, ele perdeu a maioria na Câmara e tem uma pequena maioria no Senado. E a situação da crise econômica dos bancos americanos coloca os Estados Unidos numa postura defensiva. Eu acho que a China vai fazer política com P maiúsculo na recepção da delegação brasileira, pelo tamanho dela, pela importância dela, e porque, olhem bem, em 2003, quando o Lula assumiu a primeira vez o mandato, teve uma visita dele à China, antes da visita do Hu Jintao aqui no Brasil, e foi uma recepção com ampla repercussão, com amplo apoio, com muita divulgação. Eu acho que nessa disputa geopolítica mundial, nessa situação da multipolaridade está sendo tensionada e parida, vamos dizer assim, porque ela está na base desse conflito, eu acho que a China vai fazer política grande com essa recepção à delegação chefiada pelo presidente Lula. Com a palavra, Rita Coutinho. Bom, essa visita ela é central, tanto do ponto de vista da China quanto do ponto de vista do Brasil. Para a China, seria uma melhor condição de negociação com o Brasil, uma melhor entrada no Brasil seria a consolidação da sua presença na América Latina, embora nós saibamos que os chineses eles tendem a fazer esse tipo de chegada ou esse tipo de expansão de uma maneira a melindrar o adversário da maneira mais leve possível, né? Já não é possível mais para os chineses seguir com o seu projeto de expansão comercial, de crescimento do cinturão, uma rota e dos acordos comerciais em larga escala, sem incomodar os Estados Unidos da América. Isso já não é possível mais, né? Como eles tinham esse perfil há 10 anos atrás, né? Faziam acordos em áreas, por exemplo, que os Estados Unidos já não participavam. Há muito tempo, os Estados Unidos da América não participam de grandes acordos de infraestrutura, por exemplo, como a gente assistiu nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, né? O principal investidor em obras de infraestrutura na América Latina era o capital dos Estados Unidos. Então, há muito tempo, os americanos não participam desse tipo de negócio. Então, a China entrou na América Latina no início, principalmente como compradora de insumos, né, de matéria-prima, de commodities, e como investidora na área de infraestrutura. A tendência, me parece, dessas novas negociações que podem aparecer a partir dessa visita é ter uma ampliação dos investimentos de infraestrutura, porque esse tipo de investimento ele gera uma enorme quantidade de negócios que vem a reboque de um grande investimento de infraestrutura, venda de peça, venda de metal, exportação de tecnologia, né, pagamento de royalty, uma série de questões que provavelmente virão no pacote. Por outro lado, o governo brasileiro deve levar uma posição, que já é uma posição histórica do Brasil, né, de que os termos de troca precisam ser melhores, né? Não trocar mais grãos de soja por viadutos prontos ou por trens de alta velocidade. Então, me parece que o Brasil tende a buscar uma melhoria do perfil desses negócios, né, o que pode
ser bom para o cenário internacional. Por outro lado, nós não temos nenhuma garantia disso, porque o Brasil passou por um processo grande e avassalador de desindustrialização. Está na mesa o acordo Brasil-União Europeia, que há uma pressão da União Europeia para que o Brasil seja, como é que eu vou dizer, seja ativo, né, na consolidação desse acordo. E esse acordo é um acordo que também explora negativamente, né, o nosso processo de desindustrialização. É um acordo que é muito ruim para o Brasil, que o Brasil tende a assinar. Então, fica aí com essas duas questões em aberto, né? Se vai conseguir elevar o perfil, dado essa questão industrial que está de baixo perfil já. Amanda Harumi com a palavra. Bom, eu acho que além de comparar as proporções, o glamour, né, das visitas, acho que a gente tem que entender os tempos, né? A visita aos Estados Unidos, para mim, ela vai muito numa continuidade do que a gente viveu aqui, a disputa contra a extrema-direita e um golpe, né, muito alinhado com a conjuntura dos Estados Unidos. Então, para mim, o tema era extrema-direita e Fundo Amazônia, que é dentro de uma perspectiva econômica. Não foi não teve resultados práticos diferente da expectativa que a China traz, né, de ser uma visita com maior qualidade, saindo acordos, né, saindo pelo menos uma intenção de transferência de tecnologia, e esse é um ponto importante, porque a China também tem mudado a sua política externa, né, como está cada vez mais se acirrando esse cenário internacional, né, cada vez mais difícil a China não se posicionar politicamente. Hoje ela já se posiciona muito politicamente, inclusive nos BRICS. Para mim, os BRICS se torna cada vez mais um bloco político, né? A expectativa de que os BRICS fossem um bloco econômico ficou para trás. Cada vez mais a ambição da Rússia e da China é que os BRICS sejam um espaço político. E essa transferência de tecnologia, acordos econômicos, reindustrialização que o Brasil tem como ambição, eu acho que é um acerto. É um acerto. A gente tem que fazer as nossas relações diplomáticas, nossos posicionamentos, pensando em como a gente vai criar condições de desenvolver o Brasil, né, de desenvolver economicamente, porque isso também é uma disputa do nosso cenário contra a extrema-direita, e não tem país no mundo que tenha alcançado desenvolvimento econômico sem salto tecnológico. E a gente levaria muitos anos para alcançar a tecnologia chinesa. A gente não alcançaria, de fato, né? Dentro de uma perspectiva de patentes. A China teve todo um processo de quebra de patente, mas se a gente for fazer uma comparação, levaria muito tempo, seria impossível. Então, a transferência de tecnologia, né, que seria essa vontade política, né, de ceder patentes, de participar de projetos conjuntos, ela é muito importante. E os Estados Unidos não colocou isso na mesa, né? Não existe uma possibilidade de ter transferência de tecnologia dos Estados Unidos, ou da Europa, ou de outro ator. O que a gente percebe dos Estados Unidos é que ele tem um interesse muito grande na articulação do Brasil na América Latina e no posicionamento do Brasil em relação à guerra. A Europa tem um grande interesse do acordo do Mercosul. Então, são coisas que, se a gente for colocar na balança, trazem pouco, né, pragmatismo, trazem pouca qualidade, né, barganha para as nossas relações, para a nossa política externa. Muito bem.